Olá, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que hora você que está aí irá acessar este vídeo. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos a mais um entendimento acerca dos escritos bíblicos, né? Dessa vez, eu queria considerar o que está registrado na primeira epístola do apóstolo Pedro. A primeira epístola de Pedro está aqui, o capítulo 1. Eu vou considerar o versículo 13. Só para contextualizarmos, né? Pedro ele estava falando aqui acerca da salvação, né? Se você for ler desde o primeiro versículo, você vai perceber que Pedro, ele menciona que os profetas, eles estavam interessados em conhecer, se aprofundar mais acerca desse assunto da salvação, né? Mas isso ficou oculto aos olhos dos profetas. Então Pedro agora, na sua epístola, no capítulo 13, olha só o que Pedro diz. Bom, primeiro nós vamos ler esse versículo na Bíblia João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada. Olha lá o que diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então aqui Pedro ele afirma, né, que a graça ela estava sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas o que vem a ser isso? Agora nós vamos ler esse mesmo versículo na Bíblia, tradução Novo Mundo, né? A Bíblia dos Testemunhas de Jeová, né? Vamos ver então do que se trata isso. Olha lá. Por isso, avigorai as vossas mentes para a atividade, mantendo inteiramente os vossos sentidos. Fixai vossa esperança na benignidade merecida, que vos há de ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha isso, benignidade e merecida. Isso seria o quê? A graça, não é? A graça ela não é o favor imerecido? Então, a benignidade, ou seja, a dádiva e merecida, que seria trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora, para completarmos, vamos ler novamente essa mesma passagem de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, na Bíblia Viva. Aqui, Bíblia Viva, né? Vamos ler essa mesma passagem, então, na Bíblia Viva. Olha lá o que diz. Portanto, agora, estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem a sua esperança, olha aqui, na graça, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Agora está aí, meu irmão, uma sinuca de bico para os futuristas, né? Aqui está dizendo que a graça de Deus ela seria dada, ela seria revelada quando Jesus Cristo voltasse. Agora, se eu afirmo que Jesus Cristo ainda não voltou, então a benignidade merecida ou a graça de Deus, ela não se revelou. Então, ou seja, se a graça não se revelou ainda, qual era o pacto que estava no lugar da graça? Não era o pacto da lei? Obviamente. Qual era a maior representatividade da lei nos dias aqui em que Pedro escreve essa carta? A maior representatividade da lei era o templo em Jerusalém. Aquele templo era o coração da lei, porque ali eram realizados, né, todos os rituais da lei por meio do sacerdócio levítico. Então, de acordo com a história, nós sabemos que aquele templo ele caiu no ano 70, né? Aquele templo deixou de existir em 70 DC, quando Jerusalém foi invadida pelo Império Romano. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro falando, né, que a graça
ela seria dada a eles quando Jesus Cristo voltasse. Então agora os futuristas estão diante de uma sinuca de bico. Como que agora eles vão refutar isso que está aqui escrito? Como dizer que Jesus não voltou? Né? Como afirmar isso? Porque se nós afirmarmos que a vinda do Senhor é algo que ainda está para se suceder, então vamos ter que afirmar que a graça de Deus ainda não foi trazida. A graça de Deus não se revelou e as leis de Moisés ainda subsistem. Certo? Então, está aí mais uma reflexão, né? Então, se você gostou, curta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.